Saúde, minha família, eu sou independente de música, todo dia a gente está aqui 11h da manhã respondendo os comentários, só deixar comentário em qualquer vídeo aqui. E meu mano Zezezezetu mandou aqui: até que ponto o profissionalismo deve sobrepor a criatividade do artista? E aí ele continua falando assim, vou tentar explicar a pergunta com um exemplo. Se eu sou artista e prefiro que o clipe seja gravado de tal forma e o profissional do clipe decide de outra forma, como prosseguir? Como se o profissional da parada tirasse um pouco da sua ideia ou criatividade para fazer algo. Irmão, essa questão é bem específica e complexa porque depende de muitas variáveis. Vamos lá, vou começar ali no começo falando assim, até que ponto o profissionalismo deve sobrepor a criatividade do artista? Essa pergunta já é muito boa, porque depende. Às vezes, algo criativo não necessariamente é profissional. Ele é divertido, é válido para aquele momento, mas talvez não se sustente a nível profissional. Então, é importante ter criatividade no profissionalismo e ter profissionalismo na criatividade. Com essa pergunta que você fez, depende muito do seu acordo com a pessoa que vai fazer o vídeo. Qual a sua intenção, qual a intenção da pessoa? Aquilo é um serviço, você está oferecendo um dinheiro em troca, está oferecendo outras coisas em troca. O que essas outras coisas são? É uma visibilidade? Tem que lembrar que a sua arte, sendo a música, muitas vezes a arte da outra pessoa é do vídeo. Então cada um vai defender um pouco a sua arte. Mas nessa construção é importante entender também que muitas vezes o vídeo é a propaganda daquela música. Então não necessariamente o vídeo está cumprindo uma função 100% artística, ele está cumprindo uma função de propaganda, uma publicidade daquela arte que é a música, mas como uma música que é feita para filmes ou feita para outra coisa, também tem arte e também tem um propósito de ser a propaganda de algo. Não existe demérito entre uma coisa que seja a propaganda daquilo. É só entender qual a função real daquilo que você está fazendo. Se você tem uma visão, se você está pagando por aquele serviço e essa pessoa não está seguindo o que você acredita, tenta achar outra pessoa que vai seguir, porque também você não fere o que a pessoa está achando mais interessante e também você faz a forma que você quer. Muitas vezes eu recomendo você também seguir o que a pessoa que é profissional há mais tempo possa sugerir naquela área que ela já está acostumada, porque eu tenho exemplo, assim, hoje em dia eu tenho uma pessoa específica que faz as mixagens da minha música, mas eu fui sempre buscando e nessa busca eu tinha visões que não eram necessariamente profissionais, eram mais sobre criatividade, que não funcionavam muito. Às vezes eu fui testando, algumas coisas eu deixei de fazer o melhor para tentar ser criativo e não ficou o melhor, provavelmente. Eu acho que se eu ouvisse 10, 15 anos depois, eu ia falar, não, deveria ter escolhido a outra opção. E tô passando essa visão aqui por experiência, mano. Conversa legal com a pessoa que vai fazer o vídeo e saber qual é a intenção real dessa pessoa de falar, eu quero o dinheiro, eu quero a visibilidade, eu quero a troca, eu quero uma construção com você como artista. Dentro dessa construção minha meta é essa. Tem que entender quais são os propósitos e qual o seu propósito também quando você fala que tira um pouco a sua ideia. É muito bom às vezes defender a própria ideia, mas também é muito bom abrir um pouco para saber se aquilo tem um balanço e assim por diante. Vale a pena trocar ideia com essa pessoa e chegar num denominador maneiro de acordo com os interesses muito, muito bem definidos mesmo. Escrever, chegar no papel, chegar na reunião com o papel e falar isso aqui está de acordo, isso aqui não. Por quê? Isso aqui é pouco, isso aqui é muito. E chegar nisso. A gente fez uma live antes de ontem, então não vai ter live tão próxima, mas se inscreve na comunidade que daqui a 12, 13, 15 dias no máximo, normalmente acontece de 2 em 2 semanas, tem mais uma live e a gente pode trocar essa ideia ao vivo ali. Valeu, meu mano. Tamo junto. Esse é Independente de Música. Todo dia eu respondo os comentários aqui no YouTube. Pode mandar comentário em qualquer vídeo. A gente vai se falando. Valeu? Um só.